Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, quem tiver com o celular ligado, desliga o celular que nós estamos na missa. Você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, para essa celebração. Hoje, Evangelho de Marcos 7, 31 a 37. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece, no coração que acredita. O principal dom que a gente tem que ter é a fé, é acreditar. A fé salva. Quem não tem fé aí dificulta. Jesus saiu de novo, diz o Evangelho, da região de Tiro. Essa região fica no norte lá de Israel, no litoral. Ainda hoje tem a cidade lá, perto desse terremoto aí, e no Líbano. Passou por Sidônia, outra cidade do litoral, e continuou até o mar da Galileia. Ele subiu até lá, pelo litoral, voltou, está voltando agora. O mar da Galileia fica... é onde fica a cidade do Pedro, Cafarnaum. E ele morava lá com Pedro. O mar da Galileia, mar de Tiberíades, é o mesmo lago. Não é um mar não, é um lago, mas é muito grande. Eles chamavam de mar. Atravessou a região da Decápole. Decá, 10. Policidades. São 10 cidades de língua grega. Foi lá que ele tirou aquele demônio chamado de legião. O demônio entrou nos porcos e matou 2.000 porcos. Nessa cidade, nessas 10 cidades gregas aqui. Traz então a Nosso Senhor um homem surdo. Surdo. Não escutava nada não. Geralmente, quem nasce surdo também não fala. Nunca escutou, como é que vai falar? Então é surdo mudo, né? Esse aqui não era totalmente surdo, diz o Evangelho. Ele falava com dificuldade, mas era surdo. Algum som aí ele falava. Pedem que Jesus colocasse a mão assim em cima deles, né? Porque Jesus geralmente curava botando a mão na cabeça das pessoas, no ouvido, no olho, na boca. Aí eles pedem a Nosso Senhor que faz a mesma coisa, colocar a mão assim em cima da pessoa, do surdo. Jesus não faz o que eles pedem, na hora nunca faz. Ele se afasta
da multidão. Jesus não gosta muito de multidão, não, pelo menos nos evangelhos. Em seguida, coloca o dedo nos ouvidos do surdo, cospe e com a saliva toca a língua dele. Se o padre for fazer isso hoje, vai ser processado, né? Quando o senhor fez, colocou o dedo nos ouvidos, cuspiu, pegou a saliva e tocou a língua do sujeito, que era surdo-mudo. Olhou para o céu, deu um suspiro, está escrito aqui, e disse em aramaico, Efatá, que quer dizer, abre-te. Todo batizado aqui, quando tem no domingo, a gente fala a mesma palavra, Efatá, para que os ouvidos da criança se abram para escutar coisa boa. Mas serve para cada um de nós, para a gente escutar só o que é bom, porque hoje tem tanta música aí que a gente escuta e serve para quê? Tem tanta coisa aí que a gente escuta e serve para quê? Para nada. Deus nos criou para escutar só coisa boa, não é coisa ruim não. Na hora que ele diz Efatá, os ouvidos do homem lá se abrem. A língua se solta e ele começa a falar. Jesus curou o homem. Foi bem. Aí ele recomenda com insistência que não contasse a ninguém. Ele não queria publicidade. Hoje, tanta gente atrás de publicidade, né? Com insistência que não contasse a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles falavam o que Jesus estava fazendo. Jesus não queria, não. E não tinha internet, não, na época. Hoje, no instante, na hora, todo mundo sabe, né? Quanto mais ele dizia para não falar, mais eles falavam, mais divulgavam. E ficavam impressionados e diziam, ele tem feito bem todas as coisas. Nosso Senhor, o que ele faz é bom. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. O que ele faz, tudo que ele faz é bom. Tudo que ele faz é bom. Significa que esse terremoto não foi ele que fez, porque não é bom, é mau. Terremoto aí que já matou muita gente, mais de 20 mil, 22 mil, não sei nem como é que está agora. É consequência do pecado do homem. Foi Deus que mandou, não. Aí tem a primeira leitura, que vai falar exatamente disso. É Gênesis, vai falar do pecado. Muito bom ler o Gênesis, agora é o capítulo 3. Nós já lemos o capítulo 1 e o 2, que foi a criação do homem e da mulher. E Deus cria homem e mulher. Ao menos na Bíblia é assim. Hoje vai falar do pecado. Como é que o pecado começou? Aí fala que tinha uma serpente, que certamente é uma linguagem figurada, né? Mas tem uma verdade aqui muito grande, várias verdades aqui. É tipo uma catequese essa leitura. A serpente, a cobra, era o mais astuto, era astucioso, malandro, né? De todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito, né? Então ele criou tudo. E essa serpente, ou a serpente, era o mais astucioso, aquela pessoa que quer enganar. Tipo assim, ela queria enganar. Aí a serpente disse à mulher, e serpente fala? Não, fala não, mas aqui é uma história para contar uma verdade. É tipo uma parábola, né? A serpente disse para a mulher, é verdade que Deus diz, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Não, não é verdade, é mentira, porque a serpente é mentirosa. O que Deus tinha dito é, pode comer de toda a árvore, só de uma árvore não podeis comer. A serpente chega dizendo que Deus tinha dito que não podia comer de nenhuma árvore. Mentira, está mentindo, porque a serpente é o Satanás, ele mente. Ele vem mentindo, ele é o pai da mentira.
Em João, Jesus chama ele de pai da mentira e assassino desde o começo. Ele que botou no coração de Caim matar o irmão dele, Abel. É verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim. E a mulher bestamente vai responder ao demônio. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem toqueis, do contrário, morrereis. A besteira da mulher foi ter falado com Satanás. A serpente é a tentação que existe até hoje. Todo mundo é tentado, do Papa a qualquer um. A questão, o problema não é ser tentado, porque todo mundo é. O problema é responder, conversar com a tentação. Se vier uma tentação, você começar a achar que é certo, que não é certo, que é errado, não sei o quê, começar a dialogar, 100% vai cair, como a mulher caiu. Pede para ligar mais alto esse som que ninguém está escutando, não. 100% vai cair. Ninguém escapa dessa lei. Se começar a conversar com a tentação, será que é certo, será que é errado, será que é... já caiu, na verdade. Beira do precipício. Aí a mulher respondeu à tentação: responda não, corra, fuja. Está sendo tentado, corra. Vá no sentido contrário. Então você vai cair mesmo. Quando a serpente disse o que Deus tinha dito, quando a mulher disse para a serpente o que Deus tinha dito, a mulher devia ter ficado calada. Aí a serpente devolve, que é o Satanás: não, vocês não vão morrer não. Deus sabe que no dia em que vocês comerem dessa árvore, desse fruto, os olhos de vocês vão se abrir. Vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, Deus criou tudo, disse ao homem e à mulher que podia comer de todo fruto, só não de um fruto. O Satanás vem e diz para a mulher, mentindo, que Deus tinha dito que não podia comer de nenhum fruto. Mentira. A mulher responde por Satanás, e Satanás diz mais uma mentira, porque ele diz que se eles comerem do fruto que Deus tinha proibido, eles vão conhecer o bem e o mal, eles vão ser como Deus. Então aqui tem duas opções para a mulher e para cada um de nós. Deus diz não come, o demônio diz come, que tu vai conhecer tudo e vai ser como Deus. É a obediência ou a desobediência? Todos nós a gente cai nisso aqui. A mulher escolheu o quê? Ouvir a serpente. Deus tinha dito para não comer daquele fruto, ela comeu. Pronto. Liberdade humana. Só que tem o seguinte: a liberdade humana te leva para o céu, para o purgatório ou para o inferno. Porque se pecou, vai ter que pedir perdão e se converter, porque senão vai para o inferno. A vida não é brincadeira para ninguém. Isso aqui vale para o Papa, para o Bispo, para o Padre, para vocês. Eu estou me botando aqui no meio. Deus tinha dito, não coma. A serpente disse, pode comer, que você vai ser igual a Deus, conhecendo tudo. Foi bem. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos. Pecado é atraente, viu? Muitas vezes entra pelos olhos o pecado. E desejavam para obter conhecimento, ela queria conhecer tudo. Colheu o fruto, comeu e deu para o marido. E ele comeu também. Quer dizer, a mulher
preferiu obedecer à serpente e não a Deus. E o marido dela preferiu obedecer à mulher e não a Deus. Caíram os dois. Isso aqui é o pecado original, que a igreja chama. E a consequência desse pecado, qual foi? Morte. Não tinha morte não no mundo, até aqui, até essa história aqui. A partir daqui a morte entrou no mundo, eles vão morrer, quem? Esse homem e essa mulher, e nós também, que passou para nós. O pecado deles trouxe maldição para todo mundo. E não foi só a morte não, a morte foi a pior maldição, tem outras aqui, um bocado. Aí a igreja instituiu o batismo, com o batismo é tirado o pecado original, mas não é tirado essa inclinação a pecar. Todo mundo tem inclinação a pecar, todo mundo é tentado, e se pecar vai responder pelo que fez. Tem saída? Tem, se pedir perdão. O pior pecador aí, matou 20 mil, pronto. Se pediu perdão, vai para o purgatório pagar, mas não vai para o inferno. E se matou só um e não pediu perdão, vai descer. Para o presídio, não presídio descer não, vai descer para o inferno. Que fizer o mal tem que pedir perdão. Se pedir perdão, vai para o céu, vai. Pode ser qualquer pecado. E se não pedir, não vai. Tem que reconhecer que errou, tem que pedir perdão, confessar, tem que ir para o padre confessar, e depois tem que pagar a penitência. Se não pagar aqui, vai pagar no purgatório. Mas vai escapar. Se não pedir, meu filho, não escapa não, pode ser quem for. Do presidente da república a qualquer um. Dessa lei aqui ninguém escapa. Quem faz o mal, qualquer mal, se pedir perdão, Deus perdoa. Se não pedir, está condenado. Então ela deu o fruto para o marido, e ele comeu. Os olhos dos dois se abriram, quer dizer, perderam a inocência, estavam nus e eram inocentes. Hoje estão nus, sem vergonha, né? Antes eles viam nu e eram inocentes, como criança. Hoje bote um homem e mulher nu aí, a desgraça está feita. Vai já acontecer no carnaval, né? Perderam a inocência. E perderam a vergonha. Como hoje. Hoje tem mais inocência no mundo, não. As criancinhas têm ainda, né? Mas depois de uma certa idade, os olhos dos dois se abriram, viram que estavam nus e eles estavam nus. Aí nessa hora que pecaram, eles perderam o quê? Começam a sentir vergonha do outro. Perderam a inocência. Primeira consequência do pecado, perde a inocência. Todos nós já nasce sem ser inocente, como consequência do pecado. O batismo tira o pecado original, mas a consequência do pecado continua. Todo mundo continua sendo tentado, continua sendo orgulhoso, continua sendo desobediente, continua sendo isso, continua sendo aquilo. E tem que lutar contra. Não é dizer eu nasci assim, eu não sou assim. A cantiga da Gabriela não entra na Bíblia, não. Aqui é outra história. Vendo que estavam nus, teceram, não foi tanga não, teceram os vestidos lá para eles, com folha de figueira. Começaram a ter vergonha, e não tinham vergonha antes. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava, claro, certamente Deus não passeia do jeito que ele está dizendo. Isso aqui é uma catequese, é uma história para contar uma verdade. Mas não é mentira que está escrito aqui não, tudo aqui é verdade. Que passeava pelo jardim à brisa da tarde, Adão e sua mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Segunda consequência, se esconde. Qual é a primeira coisa que a pessoa sente quando peca, qualquer pecado? Vergonha. Não quer vir para o padre dizer. Está aqui, aconteceu com eles, tiveram vergonha de Deus. Não tinham não. Primeira consequência do pecado é a vergonha, a pessoa sente vergonha.
Está aqui na Bíblia, olha. Mesma coisa. A pessoa quer se esconder quando peca. Eles também. Mas aí, irmão, não adianta mais esconder, não. Porque tudo vai ser revelado. No dia que nosso Senhor vier julgar todos nós, Ele vem, todo pecado, do pequenininho ao grande, todo mundo vai ver. Tudo vai ser revelado. Não adianta esconder, não. E fazer o quê? Eu disse, se arrependa, confesse, prometa não fazer mais e pague a penitência. Para escapar do inferno. Tem outro jeito? Tem não. Na Bíblia mesmo tem não. Pode ser o pior pecado, volto a dizer. Se arrepender, vier para a igreja, confessar, prometer não fazer mais, pagar a penitência, escapa do inferno. Não quer dizer que está direto no céu, não. Se não pagar aqui, vai pagar no purgatório. O que fez. Mas para entrar no céu tem que pagar. Essa é a consequência desse pecado. Toda criança nasce. Eu nasci com ela, você, o Papa, o Bispo, todo mundo nasceu. O pecado saiu no batismo, mas a consequência do pecado não desapareceu, não. Essa, você, eu e todo mundo vai carregar até o final da vida. Por causa desse pecadozinho aqui deles, desobediência. Eu, você e todo mundo vai carregar a consequência ou as consequências até a morte. E vai ter que lutar até a morte. Essa luta que a gente tem contra o pecado vem daqui. E ninguém escapa. E o cão está solto. Né? Hoje está dominando aí o mundo, né? Está dominando. Em macumba, espiritismo, horóscopo, adivinhação e muita gente entrando. Carnaval aí, que eu não sei para que serve esse carnaval, só para bebedeira e pecado. Aqui na igreja vai ter oração, vai ter missa todo dia no carnaval. Oração, adoração, confissão. Venha confessar. Melhor do que estar pulando carnaval. Essa leitura serve para qualquer um. Essa verdade aqui serve para qualquer um. Dela, ninguém escapa. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.